Em um mundo digital hiperconectado, o que acontece quando o software quebra? Difícil, não é? Calma, vai piorar. Novos concorrentes surgem todos os dias. Como você vai se destacar? Entendeu a importância da experiência? Como acelerar essa virada? Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite. Eu sou a Mari, do Marketing da Imetrix. Estou aqui para dar um recado antes do bate-papo começar. O Inventive já está com datas marcadas para acontecer esse ano. A segunda edição vai acontecer dias 27 e 28 de outubro e os ingressos já estão à venda no site inventive.com.br. Esse ano, por conta da parceria com a Jornada Colaborativa, todo o valor arrecadado vai ser revertido para instituições filantrópicas já ajudadas pela jornada. Então, além de participar de um evento super rico, por 2 dias, com speakers renomados nacionais e internacionais, você ainda faz o bem. Então, não tem como ficar de fora. Acesse o inventive.com.br e dá uma olhada nos ingressos. Mas, para quem está acompanhando esse webinar, a gente vai sortear 10 ingressos. Então, acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela agora, deixa seu nome e e-mail, e no final do bate-papo eu volto para anunciar os vencedores. Com você, Mir. Obrigado, Mari. Boa tarde, boa noite para vocês, independente do fuso horário que vocês estão. Mas se puder passar o slide aí para a gente. Qual é o tema do webinar de hoje? A gente vai falar do Pix na Black Friday, né? Com um olhar não funcional. Tá certo? Para quem não conhece o Pix, a gente já vai fazer uma introdução, mas antes a gente vai se apresentar. Aí, produção, se puder avançar o slide aí. Meu nome é Carlos Emir, sou líder de performance na Imetrix, também sou tech lead e vou ser o mediador desse bate-papo aqui sobre Black Friday com Pix. Agora o Serrano vai se apresentar e depois o Kleber. Fala, pessoal. Tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Eu sou Adriano Serrano, sou gestor de serviços aqui na Imetrix e venho me especializando aí na agenda BC Hash do Banco Central, né? Que envolve aí os projetos tecnológicos que são Pix e Open Banking, tá? Tá bom? Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Kleber, né? Trabalho na Imetrix com performance já há bastante tempo e também com analytics. E sempre atuei em demandas onde é necessário exigir um pouco mais da plataforma, da arquitetura dos nossos clientes. Então, estou aqui para contribuir com vocês e agradeço a todos pela presença. E gostaria também de mandar um abraço para o pessoal da FATEC de Taquaritinga, meus companheiros, meus amigos lá. Bem-vindos para quem estiver aqui no webinar, pessoal da FATEC. Professor Marcos foi meu orientador, um cara muito gente boa, um cara do bem. Estamos todo mundo junto aí. Valeu, vamos lá. Obrigado, Mari. Pode avançar. O Serrano, como é especialista em Pix, vai fazer uma introdução aí sobre o tema. Bom, vamos lá, galera. Ixi, tô com a voz. Oi. Tudo bem, acontece. Engasguei, cara. Bom, vamos lá, galera. Então, o que é o Pix? Antes da gente começar, né? O Pix é um novo meio de pagamento aí divulgado, criado pelo Banco Central, né? Ele foi lançado em fevereiro e ele promete ser um meio de pagamento muito revolucionário, porque ele vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele vai ser muito rápido, as transações vão ser executadas assim em questão de segundos, né? Em 10 segundos a gente vai transferir um dinheiro de um lado para outro. Isso é uma característica bastante marcante também. Ele vai ser super seguro, né? Já vai usar a rede do sistema financeiro
nacional atual, que já é bastante conhecida no mundo inteiro. Ele vai ter uma possibilidade muito grande de trocas de valores financeiros entre pessoa física, pessoa jurídica, governos, sites de e-commerce, enfim, infinidade de possibilidades, né? O Pix ele é formado por 2 elementos que ficam sob a custódia do Banco Central. São eles o sistema de liquidação, propriamente dito, conhecido como SPI, e também a base de dados de endereçamento, que são as chaves Pix, né? A gente vai falar um pouquinho mais dessas chaves Pix mais para frente, né? Então, são 2 elementos principais. Quem participa do Pix, né, as instituições que participam do Pix, elas vão ser participantes diretos, participantes indiretos e também provedores de serviços de pagamento, né? A gente vai falando ao longo dessa apresentação, a gente vai contando um pouquinho como que funciona cada um desses elementos aqui mais para frente, tá bom? Pode passar, por favor. Produção. Como é que a gente está aí em relação aos próximos passos do Pix, né? Acredito que todos vocês tenham visto já as propagandas aí na televisão, né? No dia 5 de outubro, vai ser liberada o cadastro das chaves Pix, né? O que é isso? A gente vai poder cadastrar as nossas chaves de endereçamento, que vão ser elas, o nosso e-mail, o nosso telefone celular, o nosso CPF, o nosso CNPJ, ou a gente vai poder escolher uma chave aleatória, que vai ser gerada pela própria base de endereçamento do Banco Central. Tá? Então, no dia 5 de outubro, começam a liberação desses cadastros, dessas chaves. Tá? No dia 3 de novembro, vai começar o que a gente chama de produção assistida. Então, ou seja, o Pix vai começar a operar, mas num prazo menor de tempo, né? Não vai funcionar as 24 horas por dia, e também com um número reduzido de clientes, né? Para começar ali a perceber como é que funciona, como é que vai funcionar a operação, para o Banco Central ver como é que as coisas vão sair, e também para todos os participantes também fazerem os seus ajustes finais, né? E no dia 16 de novembro é o início oficial da operação do Pix, né? Aí sim, das 24 horas por dia, 7 dias por semana, transações em 10 segundos, em até 10 segundos, enfim. Um detalhe importante, que é a grande chamada aqui para essa reunião nossa aqui, para esse nosso bate-papo, é que no dia 27/11, né, 10 dias aí depois do início da operação do Pix, vem a Black Friday, né? Então, a gente vai ter um desafio bastante grande para os varejistas todos, principalmente os varejistas de e-commerce, em relação a esse cenário que a gente está vendo, né? E aí, como é que... Pode passar, por favor, produção? Como é que vai funcionar para os varejistas, né? Como é que os varejistas estão nesse momento, né? Todos eles estão aí no ritmo frenético, né? Um ritmo bem acelerado, trabalhando com os seus provedores de serviço de pagamento para poder incluir o Pix como uma forma de pagamento no seu site de e-commerce, né? Todos os e-commerces estão trabalhando para isso, né? Para poder disponibilizar mais uma forma de pagamento. Eles têm aí as formas de pagamento padrão já conhecidas, né? O cartão de crédito, cartão de débito, boleto. Desculpa, gente. Tem alguns que têm outros meios de pagamento também, e tem o Pix, né? Que vai ser aí o novo meio de pagamento, né? Então, está todo mundo ali no ritmo frenético, né? Mas por que está todo mundo nesse ritmo tão frenético? Vai ser bom, vai ser ruim? A princípio, vai ser muito bom, né? Pode passar para o próximo, por favor, produção. Para o varejista, vai ser uma coisa assim revolucionária realmente, né? Por quê? Porque ele vai poder receber o pagamento de forma instantânea, né? Na hora. O cliente pagou, cai na hora, cai em 10 segundos no máximo, o valor cai na conta dele, né? Na conta do varejista. Se ele tiver que fazer uma devolução, o cliente foi lá, comprou um negócio, não gostei, ou veio quebrado, sei lá, quero devolver. Beleza, devolve. E o lojista, o varejista, vai poder devolver também o valor de forma instantânea, né? Ele recebeu de forma instantânea, ele também vai poder devolver de forma instantânea. O Pix ele vai ter um menor custo em relação aos outros meios de pagamento, né? Se a gente comparar ali com o cara que é mais diretamente competitivo com ele ali, que seria o cartão de débito, o cartão de débito tem taxas, né? Taxas altas cobradas pelos operadores, e o Pix ele vai ter um custo muito menor
em relação aos outros meios de pagamento. Boleto, por exemplo, ele custa muito para que o dinheiro entre realmente para quem está vendendo, o boleto tem um custo elevado, né? O que mais? O varejista vai poder ampliar o público de compradores, né? Porque uma das expectativas do Pix é que o público desbancarizado hoje possa também ser incluído aí nos meios digitais, né? E possa comprar utilizando o Pix. Tem também a redução sobre a pressão nas áreas de logística dos varejistas, né? Ou seja, hoje, quando o varejista vende uma coisa no boleto, por exemplo, ele trava o estoque dele, ele trava aquele produto, esperando que o pagamento caia até que ele possa liberar o produto. Com o Pix, isso não vai acontecer mais. Então, você fez uma compra no sábado mesmo o dinheiro já cai na conta do varejista e ele já pode disparar todo o processo logístico dele, né? Então, realmente é um cenário bastante desafiador, que tem muita gente vai querer isso, e espera-se que tenha um volume bastante grande, né? Acho que com essa introdução aqui, abro aqui o papo com os meus colegas aqui para a gente ver. E agora? O que a gente faz com isso tudo aqui, né? Como é que ficam as expectativas aí para Black Friday? A expectativa é bastante grande, Serrano. A gente teve acesso a alguns relatórios, algumas consultorias fizeram previsões sobre isso. Nenhuma delas se atreveu, né, a fazer, incluir o Pix nessas previsões, mas focaram exclusivamente no comércio eletrônico. Mas por causa de toda a situação que a gente está vivendo, a previsão é de que o faturamento do comércio eletrônico suba em 49% esse ano. O que significa? Né? Significa de partir de um faturamento de 75 milhões para 111 bilhões. É bastante alto, é bastante representativo de um ano para o outro. Muitos... Opa, o Clebão quer adicionar uma coisa? Fica à vontade. Só ia comentar o seguinte, né? E vamos aqui já puxar um pouco para o lado do nosso objetivo aqui, que é falar do não funcional, né? Se a gente está falando em 49% de aumento no volume de vendas, então nós estamos falando minimamente em 49% também de aumento no volume de acessos, volume de usuários conectados, volume de requisições simultâneas, né? Então, nós estamos falando que as plataformas de e-commerce terão também esse crescimento, né? Mínimo, né? Crescimento mínimo. Exatamente, porque muitas vezes o cara navega e acaba não finalizando a compra. Então, vai saber, né? Para cada R$1 gerado, quantos acessos isso não gera mais, né? É bem interessante. Então, as plataformas têm que estar preparadas para receber o Pix e logo em seguida encarar uma Black Friday. Isso é inédito, isso, né, nunca aconteceu, né? Obviamente o Pix está sendo lançado agora, mas é raro acontecer dois cenários que movem tanto o mercado em um curto período de tempo igual a esse, né? E uma pimentinha aí, né, só para dificultar um pouco mais e acrescentar mais risco, é que geralmente as empresas, né, de comércio eletrônico, elas fazem um freezing, né, elas paralisam as alterações ali em produção que são evolutivas durante um mês antes da Black Friday, que é justamente para poder ali, né, dar aquela estabilizada na plataforma e tudo mais. E a gente vai incluir, né, um elemento ali super importante, um meio de pagamento novo, que é para dar uma aumentada no risco aí. Então, realmente é preciso se prevenir. Provavelmente, se houver um freezing, né, talvez nem aconteça um freezing, ou se acontecer vai ser de poucos dias, né? As empresas vão ter muito pouco tempo aí para se preparar para dois eventos tão importantes, né? É isso Com aí. certeza. Então, a gente já discutiu, né? As expectativas são altíssimas. Vamos falar um pouquinho agora de case de sucesso, né? Primeiro aí um case da varejista de moda que teve problemas de disponibilidade aí alguns anos atrás, fez um planejamento em 2 anos aí para garantir que o ambiente estivesse estável para a época da Black Friday. Isso garantiu não só bater as metas de crescimento, que chegou a entre 6 e 7 vezes, bateu 8 vezes de crescimento de receita aí na Black Friday, certo? E o case do ano passado é um case de um grande varejista nacional que fez um trabalho grande aí para garantir a estabilidade de seus ambientes durante a Black Friday do ano passado, e isso rendeu frutos, né? Tá na mídia aí, faturou só no primeiro dia da Black Friday, faturou em um dia, de novo, um dia, R$1 bilhão. É muito dinheiro.
certo? É muita representatividade no faturamento da empresa no ano. Então, planejamento e olhar o não funcional é fundamental para garantir a experiência do usuário e garantir receita aí no final da Black Friday. Imagina a situação, né? A gente falou de quanto? R$1 bilhão de receita em um dia. Né? Imagina o que uma indisponibilidade, né? O que uma queda por problemas de falta de capacidade, falta de desempenho, falta de disponibilidade não acarreta numa situação igual a essa. Né? Além da imagem da empresa, financeiramente falando, olha o caos que é gerado. Né? E lembrando também, né? O Emir comentou aí sobre a experiência do cliente, né? Esse também é um dos fatores assim muito reforçados pelo Banco Central, né? De que a experiência do cliente utilizando pagamentos com Pix, ela tem que ser assim, muito próxima daquilo que existe hoje com outros meios de pagamento, né? Então, ou seja, você tem que garantir a experiência do cliente e a disponibilidade e a performance, né? Então, são vários fatores aí nesse cenário. Né? Exatamente. Ninguém gosta de usar um aplicativo, uma tela web com lentidão, né? Hoje em dia, ninguém tem paciência para ficar aguardando um sistema pensar, né? A métrica, para vocês terem uma noção, né, o cliente decide, qualquer usuário de site web decide em 3 segundos mudar de site. Se o site não carregar em até 3 segundos, a probabilidade de ele sair é muito alta. Imaginando a Black Friday, né, que tem um monte de site fazendo promoção. Certo? Podemos avançar? Vamos lá. Vamos lá. Produção. E aí vamos dar um foco mais técnico, né? Mais não funcional aí nesse olhar de impactos, o que a gente pode fazer, resultados esperados. E agora eu vou abrir aí para o Kleber falar um pouco mais do techniquez do processo aí. Então, aí eu acredito que o impacto, a gente tem que... Tá todo mundo se preparando para a questão funcional, né? Como é o comum. Primeiro você trata o não funcional para depois o funcional. Mas a parte não funcional, nesse caso, é muito importante também, né? A gente tem expectativa de que o Pix seja muito rápido. Então, eu vou sair com o meu celular de casa, vou na praia, na banca da esquina, na padaria, e quero fazer um pagamento e não dá para demorar, isso tem que acontecer muito rápido, assim como acontece com as outras operações hoje, de crédito, de débito e assim por diante. Então, vamos dar uma olhada no que o Banco Central fala sobre os tempos relacionados ao Pix. Passa um slide para a gente, produção, por favor. Isso. Aqui a gente tem um exemplo clássico, né? Estamos falando de participantes diretos. Aí, depois, Serrano, até gostaria que você explicasse para o pessoal a diferença entre participante direto e indireto aqui na imagem, mas beleza, estamos falando aqui de um exemplo de um participante direto, e o que vocês estão vendo é a jornada transacional, né? Então, a jornada começa quando um pagador, no tempo T0, faz a confirmação da transação. Então, eu, Kleber, vou transferir R$50, né? Vou fazer uma transação do Pix de R$50 para o Emir. Então, beleza, eu sou o pagador. O momento T0' é o momento em que o PSP do pagador, ou seja, a instituição que eu estou usando para fazer a transferência, recebe a requisição. Então, é a partir daí que é contabilizado o tempo que é considerado o tempo máximo da transação. Então, o tempo começa em T0' e termina em T4. Se vocês perceberem na imagem, o zoom não está muito legal, mas dá para a gente ver que o PSP do pagador manda a requisição para o SPI, né, para o Sistema de Pagamentos Instantâneos. Isso passa por N validações, né, manda para o PSP do recebedor, e aí o PSP do recebedor devolve para o Banco Central, devolve para o SPI, e a jornada, aí o processo fica assíncrono, né? Algumas ocorrências, alguns eventos são direcionados para que o pagador receba a mensagem de ok, o processo foi efetivado, e o recebedor também tem que receber a notificação. Então, esse tempo entre T0' e T4, que a gente está vendo aqui na imagem, tem que ocorrer em até 40 segundos. Esse é o ponto principal. E ele complementando você aí, Kleber, ele tem no manual de tempos, né, do Pix, tem todo um SLA que é estabelecido, né, para cada uma dessa medição de tempo aí, e o participante que não conseguir ficar dentro do SLA, ele pode sofrer
ele pode sofrer advertências, ele pode sofrer multa, ele pode sofrer suspensão e até exclusão do arranjo de pagamento todo, né? Para ver como o negócio realmente é bastante sério, né? Sim, sim. E é tempo, né? É tempo hoje, eu acredito que tempo é a métrica mais preciosa que a gente tem, né? Ninguém gosta de esperar, ninguém quer esperar e não existe porquê. Isso tem que acontecer com muita velocidade. Se puder passar um slide, produção. E aí aqui Aproveitar a e gente... falar dos indiretos e dos diretos, Kleber, só para te dar um fôlego, para você tomar uma água aí. Então, A gente tem participantes diretos e participantes indiretos no Pix, tá? Quem são os participantes diretos? São aquelas instituições que se conectam diretamente no SPI, né? Que é o sistema de pagamento instantâneo ali, quem faz a liquidação propriamente dita da transação, né? O participante indireto, ele acessa o SPI através de um participante direto, né? Então, a gente tem esses dois elementos aí que convivem aí dentro do ecossistema do Pix. Mas o tempo é sempre o mesmo, né? É isso aqui, o manual É isso que o manual é importante que aqui a gente colocou apenas alguns exemplos, né? Mas é importante que as pessoas acessem o manual de tempos do Pix, está disponível no site do SPI, né? Até porque esses manuais eles são atualizados com bastante frequência, então de repente surge uma informação nova, é importante que a gente fique atento lá no site. Mas o que está claro é o seguinte, né? Independente de haver participantes indiretos ou diretos, o tempo máximo da transação tem que ser de até 40 segundos. Isso vale de direto para direto, quando você tem indireto, e quando você está também dentro de uma mesma instituição, né? Então, a diferença dessa imagem aqui para a imagem anterior é que aqui entrou o liquidante, que o liquidante é um participante direto, e na imagem anterior não tinha. E aí, passa o próximo, produção, por favor. Aqui a gente tem um exemplo de uma transação do Pix ocorrendo dentro de uma mesma instituição. Então, o que significa isso? Eu, Kleber, tenho conta em uma instituição, tenho uma conta Pix, né? Uma carteira Pix, acho que o termo é esse, né? Dentro de uma instituição, e o Serrano também tem na mesma instituição. Eu quero transferir um dinheiro para ele. Essa transação não precisa ir até o SPI para acontecer, ela é validada dentro da própria instituição. Dentro de casa. Teoricamente, deveria ser mais rápido, né? Deveria ser uma coisa... deveria ser rápida, muito mais né? rápido. A gente acredita que será, né? E ainda assim, o tempo máximo da transação tem que acontecer em até 40 segundos. Se não acontecer, o participante pode sofrer aí as penalidades cabíveis impostas aí pelo SPI. E aí, vamos para o próximo. Aqui tem um ponto interessante também, né? Como eu falei, todos esses tempos estão disponíveis no manual de tempos do Pix. Mas como é que isso vai ser medido, né? Então, a gente tem instituição financeira do pagador, o PSP do pagador, o PSP do recebedor, o tempo de transação do SPI, o tempo da experiência do usuário, enfim, tem uma série de camadas aí que o tempo precisa ser contabilizado, né? Então, aqui a gente está vendo um exemplo, né? O indicador aqui é o seguinte, né? O tempo despendido pelo PSP do pagador na iniciação do Pix. O que significa? Então, olhando lá para a imagem, no momento T0, você começa a transação do Pix e envia a transação para o PSP do pagador, né? Enfim, seu banco, a sua instituição financeira. No momento T0'. Do T0', ele vai para o SPI. Do PSP do pagador, ele vai para o SPI. Este momento, essa diferença de tempo, delta daí, tem que acontecer em percentil 50 em até 0,9 segundos. Ou seja, 50% dessas transações tem que ocorrer em até 0,9 segundos. 99% dessas transações tem que ocorrer em até 1,5 segundos. Então, eu que sou analista de performance, eu que sou o cara que estou executando o teste de performance, eu preciso me preocupar com esses tempos. Então, apesar da gente ter 40 segundos para a transação total, mas essa pequena etapa, ela tem que ocorrer preferencialmente aí em menos de um segundo, né? A gente precisa garantir isso, porque tem todo o restante da jornada aí no fluxo do Pix, que tem os outros
38, 39 segundos para consumir. Né? E aí, passa um slide, produção, por favor. É muito rápido isso, hein? É muito Meu rápido. Deus, é muito rápido, cara. Tem que ser muito rápido. Aqui a gente Além tem de um ser, Como? além de ser muito rápido, tem o critério de volume de transações por segundo também, né? Tem isso também, né? Exatamente. Acho que é 2.000, né? 2.000 transações por segundo, no mínimo, 2.000 né? transações por segundo. É isso aí. Então Isso aí. tem tempo de execução, tem volume, né, de transações. Tem Realmente tempo de processamento, tem o volume de processamento, tem as camadas internas de cada PSP, né, que os PSPs têm os seus sistemas para fazer suas validações, antifraude, etc., tudo que a gente sabe que ocorre dentro de uma instituição financeira. Então, tem que ser muito rápido. Né? O que a gente está vendo aqui é o tempo dedicado, o tempo mensurado. E aí, é importante falar, né? O participante, o PSP, tem que informar esses tempos para o SPI. Né? Ele vai passar por auditoria e tal, ele tem que informar esses tempos para o SPI. Então, o tempo do indicador, experiência do usuário pagador, tem que ser em percentil 50 em até 6 segundos. E em percentil 99 em até 10 segundos. Ou seja, 50% das transações ocorrem até, no máximo, 6 segundos e 99% das transações tem que acontecer, no máximo, até 10 segundos. Como é que isso vai ser medido? Onde que entra, qual é a jornada dessa requisição? Se a gente olhar lá no nosso desenho novamente, ela começa em T0', que é quando o participante manda a requisição para o PSP, manda a transação para o PSP, e ela termina no T6A, que é quando o PSP do pagador recebe todo o retorno do Banco Central, do SPI, né? Dizendo, olha, a transação foi efetivada, e nesse momento ela vai disparar a informação de, ok, pagador, você fez um pagamento com sucesso. Ô, Kleber, a gente tem um outro cenário possível ainda aí, que é, né, falando das camadas, né, que é você ter um PSP, né, um provedor de serviço de pagamento, que não é nem direto nem indireto, ele pode se associar a um PSP, a um participante indireto, que por sua vez associa com um participante direto, que por sua vez acessa o SPI, né? Ou seja, a gente teria 3 instituições envolvidas aí nesse cenário para dar uma complicada maior ainda, e estou falando o número 3, mas poderia ter mais, né? Um cascateando em cima do outro em termos de serviços. Exatamente. Isso poderia acrescentar uma complexidade maior ainda, né? E por isso que a maioria deles estão fazendo conexão tudo com síncrona, né? Porque como os tempos são muito curtos, não dá para colocar numa fila e esperar a resposta para olhar a resposta depois, não, tem que ser lá na hora. Exatamente. Isso é uma coisa importante, né? Conexão síncrona para quem está falando, para quem não está ali enfileirado para poder bater no SPI, né? É algo novo, né? É algo que está revolucionando o nosso mercado. Imagino que o começo vai ser difícil para todo mundo, né? Para o participante, para quem está pagando, para quem está recebendo, mas com o tempo, imagino aí que isso vai ser. E o começo que eu digo não é o começo do lançamento, depois do dia do lançamento do Pix, né? O começo a gente já começou isso lá atrás, desenvolvendo, testando, etc e tal. Então, no começo foi difícil, tal, mas as instituições já estão conseguindo aí garantir o tempo de execução. Tá bom, vou aproveitar aqui, né? Chegou uma pergunta técnica. Tem mais perguntas já, mas entrou uma pergunta técnica, então um timing adequado. Pergunta do Rafael Mantilha, a pergunta dele é: quais estratégias a Inmetrics propõe para que seja avaliada a performance de um e-commerce que usará Pix? Qual é a volumetria esperada para este meio de pagamento em relação aos outros que existem hoje? Então vamos lá, primeira parte. Pegou a primeira parte? Primeira parte, vamos falar então. Tem um slide adiante aí, produção, se vocês puderem passar. Mais um. E mais um. Mais um. A frente. Para avançar. É para avançar. Está retrocedendo, tem que avançar. Isso. Vamos. Pode avançar. Mais um. Isso. E aí, vamos lá, né? Bom, como que a gente faz isso para os nossos clientes, né? Como é que a Inmetrics
garante tempo transacional para os nossos clientes. A melhor maneira, obviamente, é fazer testes, né? Então, existem os testes de performance, que aí, se a gente for buscar lá nos manuais de requisitos não funcionais de software, etc., existem vários tipos de testes de performance. Então, aqui na tela tem alguns tipos, tem o teste de carga, tem o teste de capacidade e tem o teste de estresse. Mas, resumindo a questão do teste de performance, o que a gente tem que fazer? Se eu tenho uma expectativa que ocorrerão 100 transações por segundo do Pix, né, 100 TPS do Pix, eu preciso simular essa carga, minimamente essa carga, né, e o ideal é que você simule um pouco mais que isso, e ver como que o sistema se comporta. Então, a gente executa o teste, mede os tempos. E aí, se você tem que simular 100 transações ou 2.000 transações, se eu não me engano foi isso, né, que a gente falou, 2.000 TPS. Isso. Você começa com um volume menor, obviamente, a tua rampa funciona desse jeito, né? Você começa lá, por exemplo, com 10 transações, 20, 30, 50, 100, 200, vai aumentando isso na linha do tempo, conforme vai passando, até chegar lá a 2.000 transações por segundo, 3.000 transações, 5.000 transações por segundo, etc. E aí você monitora, primeiro, o tempo de resposta da tua plataforma. O tempo de resposta tem que estar aderente, tem que estar aceitável, né? E se ele não estiver aceitável, através do teste, você também consegue ir com instrumentação adequada e ferramentas adequadas, etc. Você consegue identificar pontos específicos dentro da tua plataforma que precisam de ajuste, né? Seja ela on-premise ou seja ela nuvem, gargalos acontecem, né? Então, hoje em dia, as pessoas têm muita sensação de que eu fui para a nuvem e está tudo ok, não preciso mais se preocupar, eu tenho um ambiente elástico, etc. Não é assim, não. Tem um comentário, Mir? Tenho. Eu estava fazendo uma reunião com o cliente, ele me fez essa pergunta, né? Como é que a gente fazia essa verificação em cloud? A cloud também dá problema? Dá, porque precisa ser configurado, né? E, além disso, todo mundo tem um back-end legado, certo? Que acaba estourando. Exatamente. E mesmo que não tiver um back-end no legado, no on-premises, né, como a gente está acostumado, mas cloud não configurada corretamente, não testada, não homologada corretamente, também corre o risco de ter esses problemas, né? A gente vê N casos na mídia aí, não vamos citar nomes aqui de empresas e tal, mas de sistemas que caíram em momentos de alto volume de acesso, né? É bastante normal. Então, isso tem que ser testado, tem que ser homologado e a melhor maneira da gente aferir que a plataforma, o cliente, a empresa, o e-commerce garante que consegue fazer a execução do volume requerido no tempo determinado é fazendo testes de performance, né? É usando as ferramentas corretas, é fazendo o teste da maneira correta, o planejamento, a instrumentação, a execução, a análise de performance pós-teste, né? Você precisa de profissionais capacitados para fazer isso, você precisa de gente com experiência em teste de performance, você precisa de gente com experiência em ferramentas de APM, você precisa de gente, eventualmente, com experiência em outras tecnologias, outras ferramentas específicas, e por aí vai. Banco de dados. Né? Bancos de dados, servidores de aplicação, containers e orquestração de container e tudo que tem aí, cloud, né? Tudo que tem aí no mundo de hoje. Então, essa é a primeira parte da pergunta. Qual era a segunda parte? Isso, a segunda parte é qual é a volumetria esperada para este meio de pagamento em relação aos outros que existem hoje? Essa pergunta é difícil, hein? Quer que eu responda? Essa é a pergunta do milhão, né? Essa é a pergunta do milhão. Bem, primeiro, acho difícil a gente falar de esperar a volumetria. Acho que está muito ligado também a quanta propaganda que o governo está fazendo sobre isso, sobre o Banco Central. A gente conhece bem o Pix porque a gente está envolvido no meio, mas falar que o público em geral conhece o Pix, ninguém conhece, tá bom ainda. Então, vai vir ainda forte propaganda sobre isso. Eu acho que esse ano não vai ser o maior do Pix. Eu acho que os anos seguintes com certeza vão, mas não dá para prever uma volumetria para o Pix. Mas, no mínimo, você tem que atender os requisitos técnicos do Banco Central, certo? Então, que é 2.000 transações por segundo. Então, esse é o mínimo. Eu me prepararia para muito mais. Com certeza. Com certeza. Vocês têm outra coisa para adicionar sobre isso? Eu acho que é isso mesmo. O Pix ainda não é muito conhecido, né? O próprio Banco Central ele faz algumas propagandas, mas através do canal dele no YouTube, não tem propaganda do Banco Central na televisão.
as instituições estão se movimentando para fazer propaganda e também chamando, né, o que está sendo chamado de guerra das chaves, né, que é para buscar fazer pré-cadastros das chaves já de endereçamento que estão sendo que vão ser cadastradas a partir de 5 de outubro, mas realmente eu também iria nessa linha de me preparar para o mínimo que é a especificação técnica da solução, né? Mas tem um ponto que é interessante também, Serrano, que talvez estimule as vendas com o Pix, né, que é o custo, né? Então, você não tem o custo convencional, né, das transações por meio de pagamento convencionais. A gente ainda não sabe como é que as empresas, os e-commerces vão trabalhar em cima disso, mas, de repente, o pagamento com Pix seja um pouquinho mais barato do que o pagamento tradicional. Não sabemos. A gente precisa... Boa, Clebão, vou puxar o seu gancho, porque tem uma pergunta exatamente sobre isso, né? Então, aliás, deixa eu pegar aqui na fila, que é a pergunta do Rafael Mantilha também, né? Que a pergunta dele é a seguinte: este menor custo em relação aos outros meios de pagamento será ou poderá ser repassado ao consumidor oferecendo um preço menor, caso o meio de pagamento escolhido por ele seja o Pix? Acho que essa pergunta é para o Serrano, hein? Eu estava pensando, eu tinha visto ela aqui também, achei super interessante a pergunta. Um dos objetivos do lançamento do Pix é que você aumente a competitividade, né? Então, com certeza, ele não é uma obrigação, mas o lojista ele deve sim repassar o preço menor para o cliente, né? E não só repassar o preço menor, ele pode elaborar um pouco mais em relação a essa parte. Ele pode fazer uma promoção, por exemplo, compre agora e que pague com Pix, que você vai ter um desconto X. Então, sim, é uma estratégia bastante associada aí à competitividade, que pode trazer aí o benefício desse formato de pagamento novo, né? Então... Imagina, né? Principalmente numa Black Friday, onde os lojistas aí, os varejistas estão tentando queimar estoque, né? É o momento que eles querem acabar com o estoque para renovar e fazer novas compras e tal, e você mistura aí um componente que é uma compra com algum desconto a mais, né? Um tipo de transação nova. Cara, isso vai girar muito, vai vender muito, vai ter muita transação, vai acontecer muito, né? Muita transação do Pix. E aproveitar aqui, tem um comentário também que chegou para a gente, do Márcio Motter. O comentário dele é o seguinte: incluiria o ganho por não perder as vendas feitas como forma de pagamento boleto e eles não serem liquidados, que é uma vantagem do Pix, porque a liquidação acontece praticamente na hora, né? Exatamente. Então, o boleto em si já tem um custo, né? Tem um custo médio aí de R$2 para você internalizar o dinheiro que vem por um boleto, né? Agora, imagina, se você ainda teve esse custo e ainda assim não conseguiu efetivar a venda porque o boleto não foi pago, então, realmente, esse custo de você, o custo da oportunidade, né, de você poder vender com um meio que caia direto na sua conta, com certeza também é um ganho a ser considerado. Legal. Clebão, você quer voltar para a parte de técnica ou já a gente cobriu tudo? Eu acredito que a gente já cobriu tudo, né? Então, só finalizando a minha resposta, a melhor maneira de se garantir, né, de se homologar um PSP, um participante, seja ele direto ou indireto, é testando, simulando, né? E aí o teste tem uma série de complexidades, porque você vai ter que criar mock de alguns ambientes, né? Você não pode jogar carga o tempo todo. Enfim, tem uma série de particularidades aí que acho que não faz nem sentido a gente entrar aqui nesse momento, mas tem que ser feito por empresas que tenham experiência com esse tipo de assunto. E a gente tem experiência com isso desde 2002 aí. Legal. Vamos entrar em algumas perguntas. Acho que esse era o último slide. Próxima é perguntas já, né? Beleza, então vamos entrar nas perguntas do slide 1, né? Tem a primeira aqui do Renato Rodrigues. Serrano, essa é para você. Na arquitetura do Pix, o SPI é um regulador como a CIP? É a Câmara Interbancária de Pagamentos? Essa pergunta é para mim mesmo, porque se for quem está pensando, é um amigo meu. Um abraço para o Renato aqui. O SPI ele não é um regulador. O SPI ele é um sistema mesmo, um sistema que faz a liquidação, né, de todas as transações. Tudo que passa entre um participante direto e outro passa
pelo SPI para fazer a liquidação. Tá? Então, ele é um sistema, ele é um elemento ali dentro que fica sob a custódia do Banco Central, que faz a liquidação das transações. Né? Ele é diferente da CIP. A CIP é realmente é uma outra instituição. Né? Beleza. Puxando aí, tem outra pergunta do Renato Rodrigues. A comunicação entre as instituições vai ser pela internet ou algum outro meio, por exemplo, Core Banking? Olha, a comunicação vai ser via... Não tem uma determinação específica de como vai ser feita essa comunicação pela internet, o link dedicado, mas o que tem são as especificações de segurança do Sistema Financeiro Nacional, né? Então, tem todo um conjunto de aparatos que precisam ser utilizados, né? Tem HCM, enfim, um monte de coisas relacionadas à segurança que precisam ser utilizadas para você poder chegar realmente na SPI, né? Boa. E pode funcionar até por link de satélite, desde que respeite os tempos. Exatamente. O importante é respeitar os tempos. Né? Tem uma outra pergunta aqui do slide. Temos alguma previsão de parcelamento no Pix? Isso pode matar o cartão de crédito? Serrano, responde a primeira e cuidado com a segunda. Essa é uma pergunta polêmica, hein? Essa é uma pergunta bastante polêmica, porque existem conversas sobre a questão de parcelamento, né? Os grupos de negócio, grupos técnicos, os GTs de segurança, eles falam, esse assunto sempre aparece, mas ele é um assunto bastante polêmico porque justamente tem essa questão. Se ele existisse, ele poderia matar o cartão de crédito, né, como uma opção de pagamento. Mas ele tem algumas diferenças, né, porque o cartão de crédito, você gera ali uma fatura e aquela fatura corre como sendo uma conta a ser paga, né? O Pix, o que ele faz? Ele vai e bate na conta. Se a conta não tem saldo, ele devolve a transação como uma transação rejeitada. Então, tem características e nuances diferentes, mas ainda não existe uma previsão para isso, tá? De lançar ali realmente como parcelamento, tá? Mas o que a gente sabe é que tem o Pix agendado, né, Serrano? Exatamente. Você pode fazer o agendamento de um pagamento por Pix, né? Esse agendamento ele é permitido, o Banco Central não tem nenhuma ação em cima disso, toda o represamento, vamos dizer, de um pagamento e disparar o pagamento na data combinada fica a cargo das instituições, né? Então é possível fazer, mas cada instituição é que faz ali o seu arranjo para poder fazer o agendamento, né? Inclusive, vale uma consulta no manual de tempos do Pix, que é comentado também sobre tempos, requisitos de tempo durante o pagamento agendado, não são os 40 segundos lá, obviamente, né? Mas a partir do início da transação do pagamento agendado, também tem lá os seus SLAs a cumprir, né? Então, tem que ficar atento também para o tempo de pagamento agendado. Legal. E se pode matar o cartão de crédito? Poder. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Assim, vamos na resposta do consultor? Tudo depende, né? Depende. Tudo depende. Tá? Tudo depende. Mesmo porque se a instituição tiver no momento da transferência algum problema com o Pix, obviamente o lojista não vai perder a venda, vai oferecer outros meios de pagamento, tá certo? Mas o Pix, o que o Banco Central deixa claro é que o Pix não foi feito para acabar com os outros meios de pagamento. Não é esse o objetivo, é uma outra forma de pagamento. É simples assim. Inclusive, ele é uma plataforma inclusiva, né? Pessoas que hoje não conseguem fazer pagamento com cartão de crédito ou débito, né? Ou geração de boleto, poderão fazer uso do Pix, né, Serrano? Como que é essa questão mesmo? Exatamente, isso aí, né? Hoje uma pesquisa, olha que uma pesquisa não é tão novinha, não. Uma pesquisa de 2018 mostrou que a gente tem 45 milhões de brasileiros que são desbancarizados, né? Que não conseguem utilizar, não utilizam banco, e eles giram em torno de 800 bilhões de reais por ano, ou seja, é muito dinheiro, né? Esse dinheiro hoje, ele passa de mão em mão, ele é dinheiro em espécie, né? Então, uma das pretensões do Pix é que ele seja inclusivo, que ele traga essas pessoas também para que possam utilizar as carteiras digitais, né? Enfim, tem um conjunto de produtos que vão ser lançados aí, aproveitando esse embalo
do Pix para poder fazer essa inclusão, né? Então, sim, ele tem essa perspectiva de inclusão. Legal. Legal. Outra pergunta, aí eu acho que também cai para o Serrano. Que outras possibilidades são previstas para o Pix, além do pagamento e transferência? Outras possibilidades além de pagamento e transferência. Essa é muito legal também, uma pergunta muito interessante, tem bastante a ver com o que a gente está falando com as questões de Open Banking que tem acontecido aí, né? Mas tem N possibilidades, assim, eu já vi até gente querendo fazer entrada de condomínio utilizando o Pix. Você chega na porta de um condomínio, faz um pagamento de 1 centavo para um número que vai estar ali disponível, né, que as pessoas moradores disponibilizaram para poder fazer ali o check-in, vamos dizer assim, né, a entrada dentro do condomínio, né? Então tem N possibilidades aí que envolvem, né? Tem essa parte do parcelamento, tem a possibilidade e isso pode ou não substituir cartão de crédito, enfim, tem essas outras possibilidades que não necessariamente têm a ver com o mundo financeiro, né? Então, tem possibilidades aí relacionadas a você fazer uma lista, por exemplo, quero fazer uma lista de presença de um evento. Eu posso pedir para as pessoas mandarem, cada uma manda vai ter uma delimitação de centavos lá para cada pessoa, e a pessoa vai depositando ali e vai criando a lista de presença, né? Então, a criatividade é gigante, né? De possibilidades que a gente possa ter com o Pix, né? Só abrir a cachola aí para pensar um pouquinho, né? Muito legal não saber dessa dos condomínios. Vai ter, né? Oportunidade para isso é o que não vai faltar, né? Com certeza tem muita aplicação aí que a gente nem imaginou ainda. Legal. Outra pergunta, o Pix passa pelas bandeiras Elo, Visa ou Master? Essa é bem interessante. Pergunta super interessante também, super legal, né? O Pix, ele vamos dizer assim, agnóstico a esse tipo a bandeira, a instituições, né? Uma das grandes características do Pix é que ele seja, ele tem um ambiente aberto, ou seja, todas as instituições vão poder falar com todas as instituições, carteiras digitais, então é diferente de hoje, por exemplo, quando você tem uma carteira digital, você só pode mandar dinheiro, transferir dinheiro para quem tem aquela carteira digital também, né? E com não, eu sou da instituição A, né? O Kleber é da instituição B, o Emir é da instituição C, cada um pode usar ou não suas carteiras digitais e a gente pode transferir dinheiro entre si sem que eu seja do mesmo banco que o Emir, sem que eu seja da mesma carteira digital que o Kleber, né? Então, o Pix, ele é agnóstico vamos dizer assim, a esses elementos que fazem parte dos meios de pagamento, né? Então, sem ter que pagar uma taxa alta de transferência também, né? E acontece em questão de segundos, né? Exatamente. É bem inclusivo, né? O legal é que não tem bandeira, mas tem a instituição a qual você está ligado. Aí você pode estar ligado a várias instituições, depende do que você cadastrar na instituição, né? Você pode cadastrar o número de celular numa instituição, você pode cadastrar seu e-mail em outra, e assim vai, certo? No máximo com 5, certo, Serrano? Isso. Pessoa física vai poder cadastrar, né, 5 chaves, né, dentro da base de endereçamento, né, da DICT, e pessoa jurídica vai poder cadastrar 20 chaves, né? 5 chaves. Como é que eu cadastro 5 chaves? Eu tenho 2 e-mails, 2 telefones e um CPF, por exemplo, cadastrado. Pode ser desse jeito. Então, cada um, obviamente, associado a uma conta transacional. E CNPJ, sabe quantos? CNPJ são 20. 20 Legal. chaves que podem ser cadastradas. Muito bom. Outra pergunta aqui é seguro cadastrar meus dados no pré-cadastro? Se é seguro cadastrar no pré-cadastro, né? Como é que funciona o pré-cadastro, né? As instituições vão lá, capturam os dados que você quer cadastrar, né? Elas vão te perguntar se você quer cadastrar o CPF, o seu e-mail, o telefone, enfim. Elas vão represar essa informação dentro da sua infraestrutura, né? Ou seja,
a instituição ela vai se valer dos aparatos de segurança que ela já tem hoje para proteger os seus dados, né? Então, não tem nada que desabone esse tipo de pré-cadastro, até porque se você já tem os dados lá, você já está seguro, né, dentro da instituição. Quer complementar, Emi? Isso, e o próprio Banco Central estipulou alguns itens de segurança a mais. Por exemplo, a gente estava discutindo com o cliente sobre essa questão das chaves, e a pergunta que a gente estava discutindo era se o gerente da conta poderia cadastrar ou descadastrar chaves. E ele não pode, o Banco Central é taxativo nisso, certo? Então, é seguro cadastrar seus dados no pré-cadastro? Eu diria que sim, porque que dados que são? CPF, celular e e-mail. Dificilmente o banco já não tem essas informações, certo? Exatamente, E tem todo o aparato de segurança, e o Banco Central reforça isso, como, por exemplo, nenhum gerente pode fazer o cadastro para você, é você que vai ter que fazer. E a interface tem que ser bastante intuitiva, né? Tem várias exigências do SPI em relação ao Pix, né? Exigências, agora estamos falando de funcionais e de experiência do usuário, né? Que a interface tem que ser intuitiva, tem que ser fácil para o usuário final, não pode ser algo complicado, várias telas, etc. Não, ela tem que ser relativamente simples. Inclusive, o Banco Central até determina a quantidade, ele sugere, né, a quantidade de telas, né, Serrano? Acho que você pode até comentar melhor do que eu sobre isso. O cadastro, como tem que ser feito as aplicações cadastrais, né? Exatamente. Existe um manual, né, específico, agora que saiu a regulamentação do Pix, tem um manual específico, que é um manual de requisitos mínimos para a experiência do cliente, né? Então, o app de pessoa física, por exemplo, ele tem todo um conjunto de requisitos que precisa existir, precisa ser daquele jeito. Então, tem até o posicionamento dentro da jornada do cliente, onde que tem que estar. Ele tem que estar ou antes do login ou imediatamente depois do login. Tem que ter uma marca do Pix ali, que é para o cliente poder selecionar. E tem um conjunto de coisas realmente relacionadas à experiência do cliente que são obrigatórios, né, para quem tem um app de pessoa física. Então, estão todas atreladas aí a essas questões, né? Legal. Tem mais uma pergunta aqui do Rafael Mantilha. Ele pergunta sobre os percentis. Quem estabeleceu os percentis 50% e 99% para a experiência do usuário pagador? Essa informação está no manual de tempos do Pix, né? Isso veio do SPI, né? Então foi Do Banco disponibilizado Central, né? do Banco Central, exatamente. Todas essas informações de tempo que a gente colocou aqui, elas vieram do manual de tempos do Pix, e quem fez o manual de tempos foi o Banco Central. Continuando a pergunta dele, há alguma expectativa com relação ao desvio padrão? Não que a gente saiba, né? O que a gente tem de informação, pelo menos, é aquilo que tem lá, né? 50% e 99% das transações, aí cada tempo da jornada lá tem o seu, enfim, tem o seu timing necessário, mas não foi especificado nada sobre desvio padrão e etc. Não tem sobre desvio padrão, mas tem uma informação importante que a gente acabou não passando aqui. A tolerância à perda de transações do Banco Central é zero. Não é permitido perder transações. Certo? Não pode perder nada. Tem uma pergunta aqui do Alexandre Maceiras, perdão. O uso de DDD não preocupa na perda de performance? Eu não entendo o que é o DDD. Eu não entendi direito essa pergunta também. Não sei se ele quis dizer o DDA, que é aquele débito direto automático, autorizado, né? Não sei se você puder, Alexandre, puder colocar refazer a pergunta aí. Refazer a pergunta, colocar mais uma especificação para a gente aí, a gente te responde aqui. Beleza. Pessoal, deixa eu só colocar uma informação aqui. A gente está a 6 minutos do final, tem bastante pergunta e está sendo bem legal. Então, talvez a gente estenda um pouquinho além das 17 horas, tá bom? Do tempo previsto. Beleza? E uma coisa importante aí, Amir, que a produção está me passando aqui, é que se houver alguma pergunta que a gente não saiba responder aqui de momento, o pessoal vai poder mandar por e-mail para nós, né? Que a gente responde aí posterior ao evento, com toda tranquilidade. Beleza, é isso aí. Tem mais perguntas, vamos lá.
Como é tratada a segurança de dados? Posso comentar um pouco sobre isso aí, sobre essa parte da segurança, né? Como a gente já falou, toda a solução do Pix, ela tem também um conjunto de itens que são relativos à segurança específica do Pix, que trata de certificados digitais, e toda a questão relacionada à segurança do Pix especificamente tem também na especificação do Pix. Além disso, o Pix ele precisa rodar em cima dos requisitos já existentes do Sistema Financeiro Nacional, que é um dos sistemas aí, conhecidos pelo índice de segurança altíssimo no mundo, né? Porque, enfim, o Brasil se desenvolveu bastante nessa parte de segurança, né? Então, tudo que já existe hoje de tratamento de segurança que as instituições financeiras são submetidas, continua existindo para o Pix, além de alguns requisitos digitais específicos de segurança para o Pix, né? Certificado digital, toda essa parte relacionada ao Pix, né? Transação criptografada, enfim. E aí, só lembrar que segurança também é um requisito não funcional, né? E que os participantes do Pix têm que se preocupar também, né? Então, cada vez mais as empresas estão tomando consciência disso, né? Que requisitos não funcionais são muito importantes e a gente precisa homologar, a gente precisa testar esse tipo de coisa, performance, segurança e por aí vai. E tem muita empresa que tá vendendo appliances específicos para aumentar a segurança desse processo, né? A gente viu isso nos eventos do Banco Central. Tem mais uma pergunta aqui, da Williana Santos. Durante o processo de pagamento, né, aqueles tempos, pode haver falha nesse período? Acho que é para você. Acho que a gente até acabou respondendo já essa pergunta anteriormente, né? Que o SPI ele é totalmente intolerante à falha no processo. Se houver qualquer falha, ele vai abortar a transação, né? Então, não sei se eu entendi a pergunta da maneira que a pessoa colocou, mas entendo que não pode haver falha no meio do processo, ou o SPI derruba a transação e não pode acontecer. Acho que uma das falhas que podem acontecer, a gente não falou aqui, é se o pagador não tiver saldo, né? O SPI devolve, ou a própria instituição financeira. Mas é que aí nós estamos falando de uma falha funcional. Isso. Né? O que eu acredito que a pessoa que fez a pergunta está querendo dizer em relação a falhas não funcionais, né? Se houver uma falha de um sistema, uma plataforma que está com indisponibilidade, qualquer coisa nesse sentido, a transação não pode continuar, obviamente. E estendendo um pouquinho essa pergunta, né? Pode haver falha? Pode, né? Como a gente está trabalhando com sistemas computacionais, todos eles são sujeitos a problemas. Só que o Banco Central, ele determina um SLO muito agressivo para isso, né? As empresas, os bancos, as instituições têm 15 minutos para colocar o ambiente lá de volta. Então, além de todas essas preocupações funcionais e não funcionais, de tempo e de performance e quantidade de transações por segundo, ainda tem essa questão do SLO, de retorno das operações. E aí você começa a contabilizar outros índices, né? Os famosos MTTR, MTBF, o tempo médio entre falhas, o tempo médio de recuperação das falhas. Tudo isso o participante tem que levar em consideração, né? Em caso de uma indisponibilidade da plataforma do PSP por qualquer motivo, ele tem que se preocupar também com esse tipo de requisito. Legal. Continua a pergunta dela, ela pergunta como é cancelada a ação. Essa aqui eu vou responder. A partir do momento, Williana, que é iniciada a transação, não se pode cancelar. Tá certo? Você mandou o pagamento, ele vai ser disparado. Ele só pode ser cancelado se não tiver saldo e alguns outros pequenos critérios. Tá certo? Mas o principal é saldo. Ela tem mais pergunta. Já houve alguma empresa contrária a essa nova tecnologia? Serrano, essa eu vou ligar para você. É super interessante essa também, porque não houve um movimento de ter empresas contrárias a essa tecnologia. Mas, assim, houveram algumas empresas que se posicionaram com muita preocupação em relação ao cronograma do Pix, né? O cronograma do Pix ele é bastante agressivo e ele é um cronograma... E o escopo dele, de vez em quando, ele muda um pouco, tanto que, por exemplo, agora a gente tinha, para o dia 16 de novembro, tinha a opção de link de pagamento,
Aí detectaram um problema lá na questão relacionada à segurança, não vai ter o link de pagamento agora, ele vai ser postergado. Então, uma agenda evolutiva, né? O escopo do Pix ele é evolutivo. Então, tem empresas que se posicionaram assim, olha, perigoso, né? O cronograma está muito apertado, tal. Mas como é uma coisa regulatória, acaba que as empresas, né, todas elas são reguladas pelo Banco Central, elas vão, não, tá bom, então vamos implementar, né? Mas tem essa preocupação aqui em relação ao cronograma, né? Então, E tem algumas instituições que são obrigadas a participar do PIX, certo, Sérgio? Exatamente, né? O Pix, com instituições com 500 mil contas ativas de clientes, né, contas transacionais, eles são obrigados a participar, né? E alguns deles são obrigados a participar como participante direto, né? Os grandes bancos, caixas econômicas, eles são obrigados a serem participantes diretos, né? Então, realmente não houve esse movimento assim, né, de contrariedade para a tecnologia, né? E lembremos aí um fator, né, que aconteceu durante o cronograma, né, durante a execução do cronograma do Pix, que é a pandemia, né? Não dá para desconsiderar isso. Então, a gente chegou no momento, né, principalmente no início da pandemia, falando, tá bom, e agora, né? A gente continua os projetos, não continua? Como é que vai ser o dia seguinte, etc. E as empresas tiveram que cumprir aí seus cronogramas, mesmo com toda essa situação. E aí, até incluo mais essa variável, a Black Friday, né? Pix, pandemia, né? As pessoas em casa bastante tempo, consumindo mais de alguns tipos de mercados, então vendas online, vendas de e-commerce aumentaram para caramba, né? Uma série de coisas aí aumentaram para caramba durante a pandemia, né? Uma série de transações. E aí você mistura todos esses fatores e chegamos aí no que dia que é de novembro, dia 17, 18 e tal, que nós vamos ter uma Black Friday com Pix e um cenário de pandemia. 27 de novembro, 27 de logo novembro. 11 dias corridos depois do lançamento oficial do Pix, né? É isso aí. Realmente. Legal. A Williana faz uma última pergunta, que eu mesmo vou responder, mas nós vamos ter que acelerar um pouquinho as respostas, porque nós estamos chegando no tempo e elas ainda têm que anunciar os ganhadores, beleza? A última pergunta da Williana é: smartphones têm que estar em que versão de software para poder fazer esse tipo de transação? Não é o Pix, não é o Banco Central que determina isso, Williana, são os próprios desenvolvedores, as próprias instituições financeiras dos seus aplicativos, tá bom? Depende das funcionalidades de cada aplicativo, do que eles usam, dos sistemas, de cada sistema operacional, e determina qual é a versão mínima do sistema operacional necessária para o funcionamento adequado desses aplicativos, beleza? Avançando aqui na pergunta, tem uma outra pergunta do Rafael Mantilha. Obrigado. Existem soluções parecidas com o Pix em outros países ou esta é uma solução brasileira? Serrano, olha que pergunta legal. Legal, bacana. Essa pergunta é bem interessante também. Tem outras soluções em outros países, tá? Acho que as mais conhecidas estão na China e na Índia, né? São países aí que têm esse tipo de solução. O da China é o WeChat, né? Não sei se todo mundo conhece, mas o WeChat é um aplicativo ali parecido com o WhatsApp, que as pessoas lá fazem de tudo ali dentro, né? Compram, pagam, enfim. Mas sim, né? São soluções que, inclusive, inspiraram a solução brasileira, né? Então, outros países já estão... Tem outros países que já têm esse meio de pagamento, sim. Legal. Temos aqui uma última pergunta, se não chegar mais nenhuma aqui, do Edson Coelho. Caso o Pix pegue, né? Siga adiante, tem sentido as carteiras digitais continuarem existindo? Pergunta interessante também essa do Edson, né? Na verdade, né, de novo, naquele princípio da competitividade, né, as carteiras digitais, o que elas têm feito é se reinventar em relação ao que o serviço que elas já oferecem hoje e com o advento do Pix, né? Então, por enquanto, ainda é difícil dizer que, não, elas não vão mais existir. O que é mais provável de acontecer, mas não tão certo ainda, é que elas se reinventem e aproveitem o advento do Pix, né, para poder interoperar entre outras carteiras, né? Então, carteira A mandando para carteira B, enfim, coisas que hoje eles não conseguem fazer, eles vão poder fazer, né? Então, eu acredito que esse seja o caminho mais natural de acontecer. Tá? O meu entendimento é bem parecido com esse, de que eles vão acabar virando um banco digital, né? Muito provável. Beleza.
Gente, acho que acabaram as perguntas. Produção, tem mais alguma pergunta? Agora é o momento. Se não, a gente vai abrir para vocês falarem os ganhadores aí. Sem mais perguntas? Acabaram-se as perguntas. Legal. Então, Mari, pode entrar aí para dar o nome dos ganhadores. Obrigada, Emir. Foi ótimo bate-papo, parabéns. Pessoal, como eu disse no começo, nós fizemos sorteio de 10 ingressos para o Inventive 2020, e agora, que acontece dias 27 e 28 de outubro. E agora eu vou anunciar os vencedores, tá? Agostinho Bernardes, Alberto Wester, Amari de Moraes, Humberto Ariake, José Luiz da Costa, Márcio Motter, Paulo Ricardo Silva, Rafael Nogueira, Renato e Walter Conceição. Parabéns. Quem não deu sorte dessa vez, pode acessar o inventive.com.br, dar uma olhada nos valores dos ingressos, lembrando que, por conta da parceria com a Jornada Colaborativa, todo o valor arrecadado vai ser revertido para instituições filantrópicas. Então, além de aproveitar um ótimo evento por 2 dias com speakers renomados nacionais e internacionais, a gente ainda faz o bem. E acompanha a gente nas redes sociais, quem sabe num próximo evento ou com um cupom de desconto, pode ser o momento de você garantir seu lugar no evento, tá bom? Agora, de volta para os meninos para se despedirem. Obrigada. Gente, obrigado pelo papo, pelas perguntas. Foram perguntas muito ricas que enriqueceram bastante aqui, né? Tornaram bem mais interessante aqui o bate-papo. Então, nossos e-mails estão aí na tela, estão à disposição. O pessoal do time do marketing vai entrar em contato por e-mail com vocês também para passar a questão dos detalhes dos ingressos que vocês ganharam por evento. E muito obrigado, foi muito legal. Isso estimula a gente a fazer mais, tá certo? Serrano e Clebão, fiquem à vontade. Legal, foi muito bom mesmo. É sempre uma experiência fantástica poder compartilhar conhecimento, trocar ideias, né? A gente sempre aprende várias coisas com aqui, né? Queria deixar um abraço para todo mundo aí, obrigado pelas perguntas, né? Um beijo para minha mãe, para meu pai, para minhas filhas, esposa e tudo mais que estão assistindo a gente aqui. E é isso. Obrigado à produção também, Mariana e Carolina, aí, que mandaram super bem. Um abraço. Obrigado. É isso aí, gente. Obrigado. Mais um evento, mais um webinar concluído com sucesso. Agradeço muito a participação de cada um. Tivemos nomes aí conhecidos, pessoas que, inclusive, já estiveram aqui com a gente. Queria mandar um grande abraço aí. Pessoal da produção, muito obrigado. A Mari, a Carol, né, todo mundo que participou. E mandar um abraço para todo mundo que trabalha com desempenho, com performance, tanto dentro da Inmetrics quanto em outras empresas, né? É muito importante trabalhar, garantir qualidade, garantir desempenho, garantir disponibilidade, é algo muito importante para o nosso dia a dia, beleza? Valeu! Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.